Oi, queridos, oi, queridas, bem-vindos mais uma vez a esse canal. Mais uma vez você já esteve aqui, que todos os vídeos, ainda bem, tem aparecido gente nova aí. Então, se você estava lá moscando aí no YouTube, passou a capinha e você veio ver do que se trata. Meu nome é Ricardo Feltrin, um jornalista da velha guarda, daquele tempo que a gente ainda ligava para as fontes, checava informação e ainda assim cometia erro. Agora você imagina hoje que ninguém nem checa informação. E aqui eu não faço militância, esse aqui é um canal de jornalismo independente. E vamos aqui para esse caso, que foi o caso que fez eu deixar o UOL depois de 20 anos. Foi o caso que me fez ser perseguido dentro da redação pela militância femista, eu não chamo de feminista, né? Inclusive por biscoiteiros aí, lá dentro da redação do UOL, e foi o caso Márcio Smelling. E ontem, dia 10 de abril, 3 dias antes do meu aniversário, aconteceu uma coisa muito legal, que é o caso Márcio Smelling, né, que me fez parar aqui no YouTube e ter essa grata surpresa de conhecer tanta gente, e olha aqui, né, em pouco mais de 2 anos, com 500, indo para 540 mil pessoas. Aconteceu uma coisa muito legal lá no Rio de Janeiro. As acusadoras do Márcio Smelling estão fazendo um monte de manobra aí nos bastidores. Faz 5 anos que ele está desempregado, torrando todo o patrimônio dele por causa de falsas acusações. E eu afirmo que são falsas acusações, porque eu sou o único que está fazendo essa cobertura sistemática. Eu tenho 170 vídeos sobre esse caso, tem uma playlist, caso vocês queiram ver, e foi arquivado em definitivo mais uma denúncia que elas estão fazendo contra ele e também contra mim. Primeiro elas acusaram ele de assédio sexual em 2020. Vou até fazer a, a ordem aí. Depois tentaram calar ele. Primeiro elas acusaram ele de assédio sexual só porque ele processou a Dani Calabresa, porque o interesse delas era apenas destruir a reputação dele, e quem falou isso foi a própria advogada delas, senhora Mayra Cota. Depois que ele foi demitido da Globo em setembro de 2020, depois que ele já estava humilhado, depois que estava tudo acontecido e ela estava dando entrevista para todo mundo, a advogada, ela afirma para o UOL, inclusive, ou para a Folha, que ela não queria judicializar o caso, que já estava bom, ele já estava destruído. E quem judicializa o caso é o Márcio Smelling, que ele quer provar a inocência dele. E aí ela foi obrigada a criar uma história fantasiosa de assédio. E o que o Ministério Público do Rio fez, eu já vou contar para vocês. Então, elas tentam fazer ele se calar ao longo desses 5 anos. Em 2022, depois de 2 anos de investigação, a polícia lá do Rio de Janeiro, elas foram no Ministério Público, acusaram ele de assédio, depuseram, ele nunca foi ouvido. Depois de 2 anos, a polícia apresentou o seu inquérito. Eu vi esse inquérito. E esse inquérito não acusou o Márcio Smelling, porque geralmente a polícia fala assim: olha, a gente vê indícios, vamos indiciar. E eu sugiro o indiciamento e entrega para o Ministério Público. A delegada não. Ela mandou para uma promotora que estava desde o começo do caso, dizendo: eu lavo minhas mãos, eu não estou vendo indício, não vou colocar nada. Só que essa promotora, que também estava desde o começo do caso e ia arquivar o caso, porque também não tinha visto nada, essa promotora foi denunciada pela advogada das acusadoras, da Dani Calabresa, a Verônica Debon e as outras acusadoras, foi denunciada como uma mulher que fazia conluio com assediadores. Como a advogada viu que a promotora ia arquivar o caso, ela denunciou para o Ministério Público uma promotora. Essa promotora ficou assim, de medo, porque estava sendo investigada. No dia que o inquérito parou na mesa dela, ela pediu para sair desse departamento lá do Ministério Público, foi embora. Aí, essa promotora foi embora,
A advogada, em conluio com o ex-procurador-geral do Rio, conseguiu colocar uma outra promotora no caso, amiga, que ela sabia que ia fazer. Essa promotora, o inquérito já tinha umas 3.000 páginas, horas e horas de áudio, e em menos de 40 dias já denunciou o Márcio Smelling para a justiça. 3 meses, em 45 dias já tinha visto tudo. Só que nem ela conseguiu acusar o Márcio Smelling das 8 mulheres que acusavam ele. Só 3. E esse caso é um caso. Esse ainda está rolando. Quando isso aconteceu? Logo depois, no final de 2023. O senhor Guilherme Amado, lá do Metrópolis, faz uma matéria presepada total, entrevistou as acusadoras, porque o Márcio Smelling estava se defendendo, né? Começou a se defender, mas sem fazer vídeo, nada. Ele começa a se defender, eu começo a fazer as matérias aqui, mostrando que elas estavam mentindo, e ele faz, o Guilherme Amado, uma entrevista de horas e horas com ela, onde se junta lá Maria Clara Gueiros, Dani Calabresa, Verônica Debon, Georgiana Góes, as outras, e elas passam horas destruindo o Márcio Smelling, mentindo, que ele fazia isso, aquilo, e outros diretores lá, Marcelo Adnet, todo mundo olhando para o chão, né, típico de, fala com o Ricardo Ventura aí, gente que está mentindo, e o Márcio Smelling começa a rebater as mentiras, que elas falam uma por uma. Que a dona Mayra Cota faz, e Dani Calabresa, e Verônica Debon, e todas as acusadoras. Que elas falam? O que elas fazem? Elas preparam um estudo fake lá na UFRJ, preparam um estudo falso para uma amiga que chama-se Marie Santini, que é financiado pela Open Foundation, do Jorge Soros, cuja executiva é Manuela Miklos, que é sócia da advogada das acusadoras. E elas financiam uma pesquisa falsa para acusar o Márcio Smelling e a mim de violentadores psicológicos e misóginos. Então, vejam, olha o tamanho da farsa. Como elas não podiam me acusar de injúria, calúnia, difamação, danos morais, ou de estar publicando notas falsas, matéria falsa, informação falsa, a desculpa foi: o Ricardo Feltrin está nos abalando psicologicamente. Eu estou tendo que fazer, olha o absurdo, eu estou tendo que tomar remédios por causa das matérias. Ele é muito agressivo nas matérias. É essa misandria que o Brasil virou. Olha o tamanho, olha o precedente que poderia acontecer assim. Quer dizer, se um dia eu descobrir uma quadrilha de traficantes de bebês e de órgãos, formada por mulheres, e eu for investigar, as traficantes vão entrar na justiça e dizer que as minhas matérias estão abalando elas psicologicamente. Aí elas pegaram esse estudo da Mente Lab, né, sei lá o que é a Mente Lab, um laboratório sociológico dentro da UFRJ, né? Tudo que eu estou falando, tudo isso não adianta falar que não é política, é tudo política. E aí que elas fazem? Pegam esse estudo, fazem um outro processo acusando a gente de violência psicológica, pegam 4 acusadoras aqui em São Paulo e me acusam de violentador psicológico. Pegam outros 4 e acusam o Márcio Smelling lá no Rio. E os 2 acusados nos 2 lugares. Aqui em São Paulo, entregam para o promotor, ele nem quer me ouvir, eu não sei porque eu fui noitivo, nem presta atenção no que eu estou falando, e já me denuncia como um violentador psicológico, um homem que pratica slow violence. A justiça daqui de São Paulo não aceita, fala, esse caso não rola aqui em São Paulo, tem que rolar no Rio. Ele recorre, não aceita, mandam para o Rio. Chega lá no Rio, o caso está lá numa delegacia, diferente dessa. O outro caso dessa delegacia é esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. A promotoria mandou arquivar esse caso aqui, que são as 4 lá, que eu estou também nesse caso lá no Rio de Janeiro. A advogada recorreu,
vejam bem, o Ministério Público, a Justiça mandou, elas apresentaram a acusação lá, a Justiça chamou o Ministério Público e falou: olha, vocês, por que elas acusam o Márcio Smelling de violência psicológica? Porque ele estava se defendendo, porque ele gravou 132 vídeos, porque as 132 mentiras que elas contaram sobre ele, naqueles vídeos lá do Guilherme Amado, tudo que elas contaram são 132 mentiras. Ele gravou um vídeo para rebater cada uma das mentiras. Então elas falaram que esses vídeos que o Márcio Smelling estava publicando no canal dele, além dele estar monetizando com o sofrimento delas, ele estava causando sofrimento nelas. E eu, com as minhas matérias, dando... Vem cá falar oi pro povo. E eu também estava causando danos psiquiátricos nela. Então a juíza falou, então tá bom. Chamou a inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma promotora, líder, mais 4 peritas. E aí aconteceu o que elas jamais imaginariam. Um juiz, 4 peritas, uma promotora, líder, e elas viram indícios de farsa nas acusações, indícios de conluio, está aqui, ó, combinação de conduta e incoerência nas acusações. E mandou arquivar. A promotora, de novo, né, mandou arquivar. E aí a advogada recorre, pede a saída da promotora e a desconsideração da perícia. As peritas viram 132 vídeos do Márcio Smelling e dezenas dos meus. E falaram que o Márcio Smelling apenas se defendeu de forma educada, indignada, mas educada, e ele tinha esse direito, e que eu apenas fiz meu trabalho de jornalista, e que eu, inclusive, fiquei do lado delas quando o caso saiu, mas que eu usei minha experiência jornalística para descobrir a verdade. Então, é um dia histórico, eu acho, hoje, mas ainda não acabou. Então, vejam, a acusação contra o Márcio lá de assédio sexual, das 8, tem 3 ainda que ele vai ser julgado. Ele é réu nisso. Dessas 3, não tem nem provas, mas assim, a gente não sabe mais o que é a justiça hoje, porque, veja, se um promotor aqui em São Paulo nem vê a acusação e já me denuncia por algo que ele nem prestou atenção, tudo é possível. Mas, pelo menos, essa promotoria do Rio de Janeiro, porque, vejam, foram ao todo 8 mulheres. A advogada recorreu de novo e voltou para outro promotor, o promotor mandou arquivar de novo esse caso. As outras 4 agora estão em outra vara, né, outra delegacia. Espero que, porque a juíza que está no outro caso pediu informações para essa vara que agora arquivou. Então, tudo indica que vai arquivar lá também. Enfim, é um dia muito importante, para mim é um presente ver isso, porque é meu trabalho de jornalista, é o meu trabalho que está sendo combatido. É por isso que eu falo que sou jornalista independente. Quando eu comecei a cobrir isso no UOL, eu nunca me senti tão cerceado. Eu fui combatido por feministas dentro da redação. Tentaram fazer eu não publicar um monte de matéria toda vez que eu conseguia alguma informação que não era favorável a essas acusadoras, faziam o possível e impossível para eu não publicar. Chegou um ponto que eu falei, simplesmente, eu não aguento mais ficar aqui, e eu comecei a fazer esse caso aqui no YouTube. E foi, gente, melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. Saber que eu posso ajudar as pessoas à custa da minha saúde também. Foi bem prejudicial para a minha saúde, está sendo. E falta muito ainda, né? Então vamos ver se arquiva, mas é uma vitória do Márcio Smelling, é uma derrota acachapante para essas mulheres. E bem feito, né? Bem feito. Aí, dona Verônica Debon. E essa daí ainda escreve outro dia, alguém publicou alguma coisa lá no Instagram dela, falou assim, melhorem homens, né? Essa aí era a ex-namorada do Márcio Smelling, gravou ele dentro da casa dele, entregou essa gravação para a revista Piauí,
A Piauí jamais se retificou, né, do que fez com o Márcio Melling, ela que é a origem de tudo. Dizia que tinha ouvido 40, 50 pessoas na acusação, e hoje está comprovado que tudo, absolutamente tudo que foi publicado naquela matéria, em 5 de dezembro de 2020, que acabou com a carreira do Márcio Melling, tudo, tudo, sem exceção, era mentira, era falso. Tudo que saiu naquela matéria era a... como que eu posso falar? Era a peça de acusação que essa advogada que está ali à esquerda, encostando a cabeça na Maria Clara Gueiros, ia apresentar depois, totalmente combinado, né? Tá aí, ó. Calabresa, embaixo dela Verônica Debon, do lado direito Georgiana Góes, em cima é aquela atriz que pediu para ele trazer uma lingerie de Paris, uma Victoria's Secret, e depois me processou falando que não era uma lingerie, era um creme. Em cima, Maite Lima, ali rindo, de cabelo caído no cara, em cima, Carol Portes. Essas são algumas das acusadoras. Então, Georgiana Góes, ali embaixo, com a mão no queixo, que fica aqui, a Maite Lima e a Carol Portes, ainda o Márcio Melling é réu. E ele está processando vários delas, tá bom? É isso, queridos. Muito obrigado pelo apoio de vocês, 540 mil pessoas quase, pelo menos aqui. E essa daqui, Bárbara do Vivier, que é a origem de tudo, foi amante do Márcio Melling durante 7 anos, e quando foi flagrada pelo marido, falou que era assediada pelo Márcio Melling. Isso em 2017. E tenho todas as mensagens dela, depois ela pede desculpa, fala que mentiu mesmo. Enfim, essa história toda é muito triste e eu não sei nem como desejar sorte para o Márcio Melling, porque o que ele passa até hoje, né? Então, enfim, mais uma vitória é uma vitória. Obrigado, queridos. Fala tchau para as pessoas. Fala tchau. Não vai morder de novo, né? Fica aqui.